Então, vamos continuar aqui a nossa história. Eu falei da senhorinha de 72 anos que acompanha o consultório de família Sem Tabus, mas é apaixonada pelo Sem Tabus, mas não disse o nome, é dona Adelaide, né? Um beijo para dona Adelaide, sempre nos acompanhando. Um beijo para a avó do Diego, o Diego aqui da nossa equipe do consultório de família. A vozinha dele, dona Elda, está completando mais um ano de vida. Um beijo, dona Elda, Deus seja contigo, amada. E também para a mãe da minha amiga, nossa amiga Bianca, locutora aqui da TV, da Rádio Novo Tempo, a Maria, a mãe da Bianca, também está de aniversário hoje. Um beijo. E a Bianca disse que é sua... E o que é? Só para mandar abraço, Aline? Ah, não está de aniversário não. Dona Maria não está de aniversário, é só a avó do Diego, a Elda. Mas ela, a Dona Maria, ela só vai dormir quando termina o consultório de família, não é tudo? Olha. Não é uma princesa? Adoro isso. Então, daqui a pouquinho eu mando mais abraços. Olha, estamos em Monte Alegre de Goiás, com 4 famílias. A família Santana, Torres, Maciel e Damasceno, assistindo o consultório de família e comendo pizza. Faz isso não. Vai ficar gordo, não come não, tem muito queijo, faz mal. Manda um abraço para Patrícia e para Ellen, que estão aqui também. Um beijo, sempre uma bênção assistir o consultório de família. Coisa boa ter a companhia de vocês. Amados, um caso aqui, olha só. Uma senhora, durante 20 anos, conviveu com o marido alcoólatra e ela disse que durante esses 20 anos ela foi agredida, inclusive fisicamente. Até que ela disse, não aguento mais e saiu dessa situação de conflito. Depois disso, então, ele começou a frequentar a igreja, está indo à igreja e está na igreja nesse tempo, mas ele continua agressivo com os filhos, continua agressivo quando alguma coisa o incomoda, ele fica nervoso e ela diz assim, eu não me sinto em condições de voltar com ele ou voltar para casa. O que vocês dizem numa situação como esta? 20 anos de sofrimento. A relação do indivíduo com a sua natureza é a luta maior que todos têm. Para este homem, não foi a bebida, mas é a própria violência que ele tem. É uma luta muito grande. Ele é um indivíduo que depende da graça de Jesus mais do que tudo para superar isso aí. A natureza herdada de cada um de nós é a nossa grande batalha. Não fora esse aspecto, nós com psicologia e até com livros com autoajuda, a gente resolveria os problemas. Porque é uma questão de conhecer e trabalhar. Mas muitas vezes o conhecer e o trabalhar não são suficientes. Até pessoas há que desanimam. Meu caso não tem solução. Porque é a hora em que o milagre é a área do departamento de Jesus. Jesus é o especialista nisso. Então nós temos que entender que a nossa luta contra a nossa natureza é uma luta que não é natural, ela é sobrenatural. O indivíduo que aceita a ajuda de Jesus, reconhece a sua dificuldade, quer melhorar e trabalha para isso com oração e esforço, qualquer dificuldade vai ser superada, qualquer. Então, ele está num processo, né? Ele passou 20 anos ou mais da vida dele bebendo, sendo agressivo por conta do alcoolismo, etc, etc. Agora ele está num processo de regeneração, de retomar a sua vida, mas ainda com esses traços difíceis. Mas a pergunta dela é, o que vocês me dizem quanto a voltar para casa, para esse convívio? Será que ela realmente tem estrutura emocional, psicológica para voltar para esse convívio? No meu trabalho com casais até hoje, eu sempre tenho dito que não há caso sem solução. A não ser quando não há vontade. Okay. Mas tem 2 exceções que eu considero graves para recomendar a uma pessoa que reveja o seu relacionamento. É violência física, que pode comprometer a sua integridade física, e promiscuidade. Quando o indivíduo, a mulher ou o homem, tem envolvimento com outros em relações sexuais sem conta lá fora. Isso chama-se promiscuidade. Então, esses 2 casos são recomendados cautelar a permanência no casamento. No caso dela, ele foi violento, ela experimentou isso. É muito provável que hoje este homem ache que a coisa mais grave ele já venceu, que é a bebida alcoólica. Porque toda vez que ele ficar nervoso e que ele for violento, ele não vai associar a violência dele como um erro, mas como um resultado do que fez essa provocação, que é no caso uma desobediência de um filho, no caso agora dos filhos, ou mesmo na relação com ela. Esse homem precisa de uma ajuda externa. Ele precisa ser ajudado por alguém. E ela não é a pessoa indicada para ajudá-lo. Por tudo que ela viveu, né? Não só por isso, porque ela está envolvida com ele. Sim. Tem que ser de uma outra pessoa de fora. E o mesmo que ela não tivesse vivido isso. Entendi. Okay? O alcoolismo é uma doença. E ele geralmente ele se origina em função de uma deficiência, de uma situação emocional não resolvida. E se essa situação emocional não resolvida, esse lado emocional dele, não foi trabalhado, não está sendo trabalhado para auxiliá-lo nessa recuperação,
junto com o trabalho que Deus pode operar na vida dele, o milagre da transformação, ele mesmo vai ficar, ele vai ter uma luta que pode... Por que ele está, por exemplo, se tornou um alcoólatra? Autoestima baixa, ele se sente inferior a ela. Que histórico ele Que tem histórico lá atrás, ele tem. com família, Então, né? Ou de ordem genética. Para a agressividade dele, porque ele agrediu e hoje parece que você me disse que agride os filhos. Sim, continua Então, nervoso, né? A conscientização dele não é suficiente. Ele precisa de ajuda profissional. Essa é a minha recomendação. Uma vez que a ajuda profissional aconteça e ele tome consciência de que ele tem que trabalhar isso, o casamento até pode ser restaurado, mas mediante a supervisão de um profissional para dar suporte e Nisso ela pode proteção. colaborar, Com de certeza. encaminhar, de ver alguém para Exato. atendê-lo, de e trabalhar. até para conquistá-lo, ele filhos. pode ter mais disposição de procurar alguém. Porque veja bem, Dani, os homens são problemáticos, o homem no sentido de sexo masculino, para procurar ajuda. O homem sempre racionaliza, ele fala, a gente é inteligente, nós podemos resolver nós mesmos. Não é por maldade, eles pensam assim mesmo, que a questão do relacionamento é uma questão lógica, não é lógica. Ai, ai, se Ou não é fosse só lógico, lógica. se fosse matemático assim, 2 mais 2 são Era 4, simples. estava resolvido, Agora é mas importante, não é, né? Darlene, desculpe, Sim. é importante que ela acentue, que ela valorize o lado positivo dele. Que ela não cobre, não volte a cobrar as situações do passado. E mostre para ele o medo em função disso. Deixa claro, mas incentive ele que pelo processo de melhora, o crescimento, a entrega dele, o milagre que Deus fez na vida dele, ele tem crescido e tem mostrado que é uma pessoa vitoriosa e que ela acredita que ele agora pode crescer mais, mas que seria importante ele receber uma orientação de alguém, de um cristão que tenha um preparo para ajudá-lo para descobrir aonde que está a origem disso tudo. Mas assim, não de maneira, não, você, enquanto você não provar que você, você bate nas crianças, você não... Isso vai ser para ele uma Muito bem lembrado, excelente conselho. tristeza de sofrimento. Conselho. Perfeito, Excelente. muito bom. Ok, amiga, vá adiante, então, com essa sabedoria, com essa estratégia, restaure, ajude este homem a... Apesar de você ter sofrido tanto, você é quem mais conhece, quem mais o conhece, quem mais sabe das necessidades dele. Deus seja contigo, viu? Não estamos falando de você voltar para casa agora, pegar a tua mala e ir. Estamos falando de um processo de ajuda que ele precisa antes de pensar em restaurar o relacionamento, se essa for a questão, entendeu? Vamos lá, olha só, casei, tenho um relacionamento muito bom, Não, ela diz que tem, né? Tenho um relacionamento muito bom. Só que peço para o meu marido voltar à igreja. Ele disse que ela gostaria de ter um lar tranquilo, feliz, como era antes de ele sair da igreja. Agora ele está afastado. E ele disse que afastou-se por conta da filha e por conta dela, por motivos pessoais e financeiros. Ele decidiu trabalhar, por exemplo, aos sábados, eles são adventistas, e falou que ela tem participação nisso, que a condenação espiritual dele vai ficar a cargo dela. A responsabilidade é dela, porque afinal de contas, ele foi trabalhar no sábado para sustentá-la e sustentar a filha. Aí o assunto do e-mail dela é assim, culpa ou desculpa? Muito bem boa colocado, pergunta. Dana. Muito bem. Veja, na verdade, a relação matrimonial afeta diretamente a relação espiritual. Para o bem ou para o mal. Isso é verdade. E ninguém sai sem culpa da interferência que existe na relação para o desenvolvimento espiritual. Não existe, não há como. Agora, nenhum pecado, de quem quer que seja, será requerido de outra pessoa o ato pecaminoso. Jesus mostra em Ezequiel que a negligência que eu pratico em ajudá-la e você se dar mal na vida espiritual e cometer pecados, vai ser requerido de mim a responsabilidade de adverti-la. Mas eu não estarei respondendo diante de Deus pelo ato que você praticou. Estarei respondendo pela negligência que tive de orientá-la, adverti-la e aconselhá-la. Então, esse é um aspecto que não pode ser confundido. O pecado dele, de se indispor com Deus, de abandoná-lo e de envolver-se num pecado contra a sua lei clara e explícita, é responsabilidade só dele, não é dela. Agora, em que nível ele chegou para ver Deus de modo diferente, o quanto ela contribuiu para isso. Porque existem, não sei se é o caso dela, Sim. não creio que seja, Sim. mas existem cristãos zelosos da lei, dentro de casa, que eu preferiria que não fossem zelosos. Eles atrapalham o meu trabalho ao levar um aconselhado na visão de Deus, porque a visão que eles têm de Deus, o marido ou a esposa, do seu cônjuge, zeloso, estou falando especificamente do zeloso, ela é tão distorcida que
Quem é o deslustra a imagem de Deus. Que tipo de zelo? Um zelo, uma exigência para fazer o culto doméstico, que é uma coisa Extremista. boa. Um zelo exagerado com relação à observância dos mandamentos de Deus, de qualquer outro princípio, de uma forma que o fazer se torna mais importante do que o ser. Entendi. A bondade com que alguém transmite o seu amor por Jesus é mais importante do que o zelo por aquilo que Jesus ensinou. E neste caso, especificamente, me parece que, como o senhor bem disse, não é essa situação. Eles tiveram problemas financeiros, ele precisou ir em busca de um trabalho, de um outro trabalho que tinha que, então, trabalhar nas horas do sábado, que, segundo a palavra de Deus e segundo o que nós cremos, é o 7º dia, o dia que Deus abençoou, santificou e separou como um dia de celebração, um dia de adoração, como está escrito nos mandamentos, Êxodo 20, e você pode conferir. Ele, então, passa, então, a transgredir o sábado, diz que a culpa é dela e da filha também. Nós estamos dizendo, então, que não é o caso. Ela pode até ter participação, porque ela faz parte da família, obviamente, se vira, problema seu. Mas o fato é que ela, quando pergunta culpa ou desculpa, fica nesse nível que você explicou, pastor Lamarques. É bem tendencioso o indivíduo, quando ele luta com Deus, quando ele se separa de Deus, ele transferir a culpa dessa decisão dele para alguém ou para alguma coisa, às vezes até para o próprio Deus. Isso é um ambiente que acaba sendo comum nesse meio de relacionamento com Deus. E quando você envolve o matrimônio, porque o casamento, na realidade, ele é uma relação humana onde tem que ocorrer um amadurecimento do indivíduo e um amadurecimento do relacionamento. Como ele está ali, ele está lutando para amadurecer como indivíduo, e esse amadurecimento como indivíduo envolve a questão espiritual, ele também junta com o amadurecimento relacional. E como ele não consegue amadurecer o indivíduo com ele, porque ele tem que estar amadurecendo com ele, com Deus, com os outros e com o casamento dele e os outros com ele. Então envolve um ciclo. Se ele não se adapta, não se acomoda nesse ciclo, ele se sufoca, ele fala, vou sair disso. Aí ele responsabiliza quem? Não, eu saí porque você, aí para tornar a coisa mais ainda potenciosa, ele fala, a tua filha também, a nossa filha também é responsável, e aqui porque eu preciso manter essa casa, mas será que não dava para sentar e conversar a respeito do padrão financeiro da família, de tentar ajustar isso? Será que às vezes a gente não entra, pastor, num ambiente assim meio fantasioso do que a gente quer criar, e daí as pessoas são responsáveis porque a gente acha que tem que manter isso, e a gente sai para manter isso em outro lugar e vai também manter? Na verdade, a acusação é uma defecção de caráter original. A primeira coisa que os nossos pais fizeram quando Deus os abordou no Éden foi a mulher, foi a serpente. Finalmente, foi o próprio Deus. A transferência é o comportamento básico da fuga da responsabilidade. Agora, o que a gente precisa considerar é o seguinte, o incidente da desobediência dele é um aspecto. O enfraquecimento espiritual é um conjunto bem mais amplo. Entendi. Não é só por deixar de fazer o culto familiar ou fazer o culto familiar. Há famílias fazendo o culto familiar, mas a demonstração de incoerências é tamanha que a rejeição da verdade da palavra de Deus, ela é incontestável. A rejeição é o óbvio, porque eu vejo que ele não funciona para você e para mim. É uma mentira isso. Então, quando as pessoas vivem dentro de casa uma mentira em relação ao Evangelho, a rejeição, infelizmente, vem para o Evangelho, para o Criador e para a própria pessoa que se compõe, que faz parte desse ambiente dela. A religião não tem como ser desconectada das relações familiares. Mas deixa eu dar um exemplo para ela. Eu quero falar para essa nossa ouvinte de maneira especial e pessoal. Se existe um conselho do apóstolo Pedro, que vale muito bem no seu caso, é não se defenda da acusação, seja o contrário do que foi acusada. Vou repetir, não se defenda da acusação, seja o contrário do que a acusação declara a seu respeito. Na primeira carta do apóstolo Pedro, ele diz assim, do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a cada uma ao seu marido, a fim de que, se não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como os cabelos trançados, jóias e roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece,
Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Então, você não pode ganhar o seu marido argumentando. Não condene o seu ato. Ele sabe. Uma das coisas que o pecador não precisa é a condenação do seu pecado. A mulher pega em adultério foi apresentada diante de Jesus como sem contestação. Ninguém a acusou. Não sei quantos perceberam, mas essa mulher podia ter ido embora também. Porque todos os seus acusadores fugiram e Jesus estava abaixado no chão, mas ela permaneceu ali. A confiança do amor receptivo dele manteve-a ali e ele pôde influenciá-la, a ponto de ele perguntar: ninguém te condenou? Onde estão os teus acusadores? Ela falou: se foram, Senhor. Ninguém te condenou? Ela falou: não. Ela falou: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Se ele não a condenou, ela teve possibilidade de viver uma vida nova. Se ele a condenasse, ela se sentiria uma pessoa derrotada, inferior aos demais. Então, se você condena o seu marido, ele vai ser classificado dentro da sua casa como inferior a vocês. Vocês são mais cristãs do que ele. Será que são? Depende do que ele está vendo. Você pode ser honesta, verdadeira, sua filha também, mas o que ele está vendo? Porque o que ele está vendo ninguém sabe. E o que ele está pensando sobre o que vê, só ele sabe. Amém. Que palavras poderosas, né? Nem eu te condeno. Graças a Deus por isso. Oi, Darleide, que alegria poder te mandar esta mensagem. Que bom, muito bom receber a sua mensagem. Mas, ela diz, tenho dificuldade de relacionamento com meu marido, sou sanguínea e ele melancólico. Temos muitas diferenças gritantes, ela põe em letras grandes. Oro muito, mas às vezes penso em desistir. Preciso de conselhos. Mande abraço para o meu filho Silas, de 2 anos. Um beijinho, Silas. E para a mãe Rejane, um beijo, sayonara. Um abraço, queridos. Inclusive, minha assistente de produção, minha querida, que nesse momento me dirige, melhor dizendo, ela diz: Darleide, é a história de que mulher não faz o homem pensar. Vamos aqui. Nós fomos para o intervalo e deixamos isso no ar e ela, não esquece desse esquema aí. Que história é essa de mulher que não faz o homem pensar? É isso que foi dito, né? Perfeito. Esta mulher, por exemplo, ela é sanguínea, ele melancólico. Tem que pensar no quê numa situação como esta? Você está perguntando dela ou dele? Se vira. Bom, no caso do sanguíneo, a característica mais complicada para ela é a impulsividade. O sanguíneo é muito impulsivo, ele toma decisões radicais, rápidas. Por isso que o sanguíneo está no céu e no inferno imediatamente. Ele tanto bate como em seguida já pede perdão. E o que recebe o pedido de perdão fala: eu prefiro que você não peça mais perdão, mas que pare de bater. Porque, na verdade, é a luta do sanguíneo. Ele faz, desfaz o tempo todo. Então, eu acho que ela tem que levar em conta isso. Eu não sei qual é a composição completa da personalidade dele, mas provavelmente ele é um pouco devagar com relação ao que ela faz. É por ela ser muito acelerada e provavelmente ela não dá tempo de ele processar o que ela quer que ele faça. Oh, gente. Então, a frustração dela acontece não pela realidade do que ele deixa de fazer, mas por aquilo que ela espera na velocidade e no tempo dela. Vamos lá. Então, o que vai fazer? O que o sanguíneo vai fazer, pastor? A sanguínea? Não, e o problema do alguém com o temperamento dele, que é mais extrovertido, que o sanguíneo é mais introvertido, desculpe, o dela é mais extrovertido, é que ele guarda com muita facilidade aquilo que ela faz para ele, aquilo que ele diz, que ela diz para ele, e sabe dos detalhes, e vai mencionar para ela coisas que ela não... O sanguíneo fez agora, à tarde ele não lembra o que comeu no almoço. Ele lembra. E o melancólico lembra por meses, anos, a vida inteira. Mas, gente, eu estou ficando apavorada com o diagnóstico, eu quero a solução. O que ela faz? Porque o caso é grave. Sim, olha só, a primeira coisa que ela precisa fazer é lembrar-se de que ele não reage do modo que ela reage. Ela não pode esperar isso dele. Segundo lugar, ele é extremamente sensível. O melancólico é muito sensível aos sentimentos. A pessoa, além de ser melancólico, ainda é sensível por conta porque, na verdade, disso. Como é que ele vai lidar com algo tão impulsivo, tão... Eles estão... O grupo dos artistas está no grupo dos melancólicos. A maioria dos gênios da Terra são melancólicos. Moisés era são melancólico. pessoas de profunda capacidade de concentração e de introspecção. Moisés era melancólico. Moisés era melancólico. Então, na verdade, quando ela faz uma coisa para ele, ela bloqueia uma reação que ela gostaria que ele tivesse. Então, a minha sugestão é a seguinte: ela, no caso, em vez dos homens, no caso dela, ela tem que fazer mais perguntas para ele e dar o tempo dele pensar. Tem pessoas que pensam mais devagar.
Esse é um caso de uma pessoa que provavelmente pensa mais devagar. Tem que dar o tempo dele, ele tem que reagir de acordo com as suas possibilidades, porque senão ele vai fazer promessas para ela que não vai cumprir. Posso ler E como o melancólico é perfeccionista, Tem ele não isso, suporta prometer o que ele não vai poder cumprir. Então ele fica pensando. Esse pensar dela é insuportável, mas ela vai ter que trabalhar a paciência dela. Mas vai dar mais trabalho para ela. Com certeza. No sentido de assim, A já luta que é ela que íntima, está perguntando... a luta íntima é mais aí, ela. né? E Mais já ela. que é ela que está perguntando, cabe a ela, então, que está ouvindo aqui, começar a reagir, Trabalho. repensar, né? Tem um Exatamente. texto aqui que do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 425. Deus é dono de vossa individualidade. São dois indivíduos aqui, né? Uhum. A ele deveis perguntar: que é direito? Que é errado? Como poderei eu melhor cumprir o propósito de minha criação? Eu acho, querida telespectadora que está entrando em contato com a gente aqui, que está conosco agora, certamente esperando uma resposta, assinando isso que a gente falou até agora. Deus te dá sabedoria para tratar esse marido que é todo emotivo, mas que assim é sensível, às vezes, para aquela tua aceleração, para aquele teu ritmo de vida. Mas peça sabedoria para Deus. Você como indivíduo, como é que você pode melhor cumprir o teu propósito da criação dentro do teu relacionamento, do casamento? Como é que você pode fazer o teu marido feliz? Como é que você pode ser feliz sem perder a tua individualidade? Sem achar que o fato de ser sanguíneo é uma desgraça, ou melancólico, puxa vida. Coitadinho. Nossa, não. São características que podem ser acrescentadas de maneira louvável diante da graça de Deus, diante do poder de Deus. Eu acho que é isso que ela quer saber, como é que eu faço. Eu acho que como é que que está. faz? Bom, em primeiro lugar, Deus quer vocês diferentes. É bem melhor vocês dois diferentes do que iguais. É Ele que vai levar você a uma luta de autocontrole que você não precisaria se não tivesse Ele. Bom, tem uma coisa, o casamento é como um espelho. Você tem duas utilidades com o espelho. Você vê o que descobriu que não é bom e limpa, ou você quebra o espelho. A maioria das pessoas está mais disposta a quebrar o espelho. Por quê? Porque não só é mais fácil, como deixo de ver o que eu não quero ver. Será que você quer ver o que você não está vendo? É lindo ser sanguíneo, você torna a vida alegre de quem está perto. Mas é terrível quando você atropela os outros, não deixa os outros terminar a sua participação, fala junto com eles, fala por eles. Entendeu? Quer dizer, essa pessoa vai ao longo dos anos, vai se anulando por estar perto de você. E ela já não é mais, talvez. Eu não conheço seu esposo, mas ele talvez já não seja mais quem era. Ele não sabe mais quem ele é. E pode estar se frustrando, né, pastor? E isso vai fazer com que ele reaja de maneira inapropriada. Então, dê um tempo para ele. Valorize. Olha, o melancólico é muito sensível, mas ele é tão sensível que ele valoriza muito as declarações de valor. Você é isso, você é aquilo. Positivos. Dê um tempo quando fizer perguntas para ele. E diga para ele, não importa quanto tempo você leva. Vou te dar um exemplo. Vou contar do meu trabalho. Eu sentei com uma cliente que ela não falava quase nada. O marido falava muito. Ela dizia para mim, pastor, meu marido fala tanto que ele faz a pergunta e ele mesmo responde. Era impressionante. E foi verdade, ele falou por mais ou menos 37, 38 minutos, e sem parar. E daí deu a palavra para ela. Aqui no seu caso é o inverso, hein? Presta bem atenção na lição. Ela ficou olhando para mim, olhando para ele, não falava nada. Ele interferiu e disse, está vendo? É isso aí, ó. Ela é isso o dia inteiro, o tempo todo. Aí eu falei, você teve a sua chance, levou 37 minutos. Agora é dela e ela vai falar se quiser. Se não quiser, eu vou ficar ouvindo até o fim. Vocês não acreditam, essa senhora ficou calada por 5 minutos num consultório. Olha, meu povo, 5 minutos com 3 pessoas paradas é uma eternidade. Pois ela ficou, eu deixei. Essa senhora começou a falar, ela falou 42 minutos sem parar. Ela nunca tinha tido a chance suficiente de processar os pensamentos e falar. O casamento deles, o processo da relação progrediu com a graça de Deus. Amém. Houve um autocontrole da parte dele, mesmo em casa, e o processo foi evoluindo. Ele se tornou uma outra pessoa. Ela se tornou outra pessoa do que era. E o seu esposo pode se tornar, uma coisa eu digo, a pessoa que mais precisa ser ajudada aí, neste caso, é ele. Quem vai mais ter que trabalhar a sua impulsividade é você, porque ele não tem isso. Ele é devagar, quase parando talvez, e você é acelerada. Então tem que
tem que trabalhar com esforço, conscientização e busca do poder de Deus. E vai ver que ele nem é devagar quase parando. Talvez Ele não vai no seja, ritmo normal da né? vida. E ela quer sair galopando. Agora não Talvez, pode ser né? essa coisa de ficar querendo rotular o outro e também de ficar querendo que o outro seja como a gente quer. É. Respeitar tudo isso, né? Meus Individualidade. amados, vocês acreditam que o programa está no fim? Não. Sim, Nossa, tá aqui tá minha muito amiga bom, né? Aline. 2 minutos, 1 minuto. Aline, eu tô aqui tornando você o mais famosa possível para você ter dó de mim. Olha esse e-mail. Oi, Darleide, minha flor de formosura. Que coisa mais gostosa. Leia meu e-mail. Tô lendo seu e-mail. Ela diz assim, eu sempre participo, mas não tenho alegria de ouvi-la lendo o meu e-mail. Tá bom. Ela diz, amo o seu programa, não perco um sequer. E principalmente hoje que esses pastores maravilhosos, Deus seja aí ela louvado. põe em caixa alta, Louvado estão seja discutindo Deus. um assunto que sonhei sempre assistir e principalmente que meu esposo querido, Altamiro Dourado, e assiste, está aqui do meu lado ouvindo. Aí ela põe em caixa alta, bonitinho. Parabéns, Altamiro, hein? Sou muito feliz no meu casamento com ele e com Jesus, mas gostaria que ele aprendesse um pouquinho mais, embora eu amo do jeito que ele é. Mas melhorar sempre é bom, né? Amiga, beijo pra você. Não vamos nem discutir teu e-mail. Só vou aproveitá-lo para dizer assim, o tema de hoje foi casamento à prova de fogo. A resposta foi dada por eles lá no começo do programa. Casamento à prova de fogo começa por você. Amém. Você começa pensando em você. O que pode melhorar nessa história a partir de você? Teu marido deve estar me aplaudindo, né? Yes. Mas tem que ser assim. É a resposta Corretíssimo. final do programa. Amados, não dá nem para vocês se despedirem. Mas a gente volta, vai ter programa ainda com os doutores Lamarques aqui, com história de família sem tabus, com a presença deles, maravilhoso. Obrigada, viu, pastor Deus seja Lamarques? louvado. Darleide, Rapidinho. um beijo para a Silmara, que eu estou fazendo 23 anos de casado hoje. Hoje. Olha, eu quero dizer para ela que 23? onde é? 23 anos é pouco tempo para viver com você. Eu quero muito mais que isso. Eu te amo muito. 23 anos hoje. Maravilha. Como é? Diz eu te amo de novo. Eu te amo muito. Olha lá, eu te amo muito. Ai, que lindo. 23 anos é A pouco. Yara está lá. Agora Beijo. me deixou provocada. A Yara está lá. Um beijo, querida. Você é a razão da minha motivação. Lindo, Meu Não estímulo. dá para lindo, ir embora lindo. sem isso. Meu entusiasmo. Lindo, parabéns. Meu marido, Jota, beijo, você arrasando a minha vida. E ficou ótimo. Não há Beijo. doutorado que dê isso pra você. Tem. Até semana que vem, mais um consultório de família. Beijo!